Então, meus amigos, nossa aula número 4, nós vamos agora entrar na questão de provas objetivas de concursos, provas de marca X. Para isso, você agora deve pensar no seu treinamento. A partir dessas aulas agora, com o equipamento que a gente já falou, com as dicas que a gente já falou, do concurso-alvo que você já decidiu, comece a pensar agora no seu treinamento. O que é o treinamento? Para cada videoaula dessa, com dicas do tipo de prova, você vai ter que pegar provas anteriores daquele tipo e fazer um treinamento. Provas agora objetivas do concurso que você é um concurso-alvo para você. Vá atrás dessas provas e faça o treinamento que a gente vai colocar agora nessa videoaula. Até mais. Bem, meus amigos, vamos aqui à aula número 4, provas objetivas de concurso. Aqui nós vamos ter algumas dicas, nada que seja tão diferente de outras dicas de provas objetivas que vocês podem ter assistido por aí em algum vídeo de YouTube. Mas aí eu vou agregar algumas experiências nossas para a gente ter um pouco mais de visão em relação a aulas de educação física, ou provas de educação física. E sempre nas lives nós vamos comentar questões. Ao comentar as questões, vamos voltar a essas dicas aqui, dessas videoaulas. Então, para você ter prova objetiva de concurso, a primeira coisa que você tem que ter, antes de qualquer coisa, é um controle emocional. Então, nada de, assim que começar a prova, correr para responder as questões. Não faça isso. Dê um tempo, respire fundo, olhe todas as questões, dê uma olhadinha nas questões. Essa olhadinha nas questões é essencial. Por quê? Porque essa vista geral que você vai dar nas questões, ela vai lhe proporcionar que você ative o seu subconsciente. Ativando seu subconsciente, você estará organizando no seu cérebro aquelas questões. E outra coisa bem importante, você vai procurar correlações nas perguntas. Há perguntas onde tem respostas correlacionadas. E aí você vai ativar seu cérebrozinho subconsciente, vai perguntar a você mesmo se aquela questão não está relacionada com aquela outra. E aí naturalmente você vai voltar entre uma questão e outra e vai poder entender dessas correlações. Então, um controle estratégico você tem que ter. Quando você se deparar com a questão que você não tem nenhuma condição de responder, não vem nada à sua mente, essa é uma chamada questão perdida. Deixe essa questão, passe adiante para as outras. Se você tiver tempo, você volta para essa questão. Quando você se deparar com questões de múltipla escolha, geralmente um enunciado com 4 pequenos enunciados, A, B, C, D e E, onde vai ter talvez a combinação 1 e 2, 2 e 3, 4 e 5 estão corretas, 2 e 3 estão corretas, 1 e 4. Para esse tipo de questão, risque logo aquilo que você vê que é absurdo. Ao riscar aquela questão que é absurda, aquela expressão absurda que anula qualquer condição da questão ser correta, você já elimina algumas combinações aqui. Então você tem a combinação de 1 e 4. Aqui você tem a combinação de 2 e 4. Quando você riscou na questão 4 uma coisa que foi absurda, então você já elimina a letra A, a letra D. Por quê? Porque tem 4, e 4 você já viu que é absurda. Isso é uma dica muito importante. Mas para todas essas dicas, você tem que treinar. Se você não treinar, não vai conseguir. Pegadinhas. O que são as pegadinhas? É uma redundância naquilo que ele pega. E aquilo que ele pega só acontece porque você não lê 2 vezes a questão. Às vezes você não lê a questão 2 vezes
e fica com uma falsa impressão de que está tudo correto. Mas sempre observe se tem a palavra não. Quando tem a palavra não no enunciado, você tem que prestar bastante atenção para ver se não está respondendo uma coisa que lhe parece certa, mas a condição da pergunta é não estar certa. Então observe também essas palavras-chave, que são, circule sempre elas, são expressões imperativas. O que são expressões imperativas? Que não possibilita contradição. Sempre, todos, ninguém, jamais, nunca, entre outras expressões imperativas. Há outras palavras-chave que eu chamo de objetivos, que são do nosso universo de educação física ou universo da pedagogia. Quando estiver falando de déficit de oxigênio, você já tem uma ideia do que se fala. Quando está falando em aeróbica, você já tem o contraditório, que é anaeróbico. Quando você tem a palavra inclusiva, você já tem o contraditório, que é de inclusivo, excludente. Quando você vê a educação física adaptada, já sabe que se refere a portadores de necessidades especiais. Quando você vê as tendências de educação física pedagógica, higienista, militarista, grife sempre também essas questões e essas palavras, porque ele dá o direcionamento correto e essas questões serão comentadas em nossas lives. Conceitos. Um conceito interessante. Não é porque uma resposta seja verdadeira que será correta. Vai depender do enunciado da questão. Vai que o enunciado está pedindo somente a incorreta. Preste muita atenção no enunciado das questões. Quando você se depara com respostas iguais, risque, porque geralmente respostas iguais estão ambas erradas. Não necessariamente, mas geralmente o elaborador da prova ele coloca duas questões iguais para que ambas sejam anuladas. Observe sempre isso também. Como é que eu vou fazer isso? Sempre treinando, pegue uma prova, digital ou não, vá elaborando a prova e vá vendo novamente essa videoaula e essas dicas e vá treinando isso. A primeira impressão na revisão das provas. Primeiro eu vou revisar a prova como? No final da aula? No final da prova? Não. A cada página de prova, faça uma revisão. Não deixe para o final, porque aí você vai estar sobrecarregado e cansado. Faça uma revisão a cada página. Se no final você tiver um tempo de fazer uma nova revisão geral, tudo bem. Lembre-se também que a primeira impressão é a mais provável, já que você ficou em dúvida entre uma pegadinha que está abaixo ou acima de uma coisa que você imagina ser verdadeira. Confie na primeira impressão, porque é o seu subconsciente trabalhando, fortalecendo e reconhecendo aquela questão. Se tiver certeza nessas questões que eu falei ainda agora, você faz um círculo. Tenho certeza, não vou ficar olhando muito para essa questão porque eu tenho certeza dela. Há um pouco de dúvida, então coloca um quadradozinho na questão. Por quê? Porque você vai poder revisá-la. Talvez você não revise as duas na última revisão, mas ao menos na revisão de página você consegue revisar o quadrado. E aquelas que você não tem menor ideia, agora só que você não tem mesmo condição nenhuma, faça um triângulo, porque aí vai passar a fazer parte de uma coisa que a gente chama de chute, né? Já que você não tem realmente nenhuma condição de entender essa questão. Então, o que é chutar as respostas? Olha, toda questão tem 20% de você acertar. Geralmente as provas objetivas vão de A a E. Então, todas são 20% de condição de você a resposta certa. Você faz uma análise. Se você entendeu diante dos círculos que você fez, lembre-se que você faz um círculo nas questões corretas. Se diante desses círculos você fez uma conta e percebeu que dá 60%, e 20% está mais ou menos, e 20% você não sabe de nada, então essas questões dos 20% são aquelas que você vai usar essa estatística aqui para tentar
responder. A estatística vai ser 100% confiável? Não. A estatística vai lhe dar 100% de certeza? Não. Mas quem elabora a prova geralmente não gosta de repetir muito questão na mesma letra. E aí a gente vai, dentro da nossa experiência, ver certas coisas. Bom, uma prova de 100 questões, você faça aí a ponderação das suas provas. Importante, se você não treinar, você não consegue no dia da prova fazer essa elaboração. É treino. É claro, treino é treino, jogo é jogo. Se você viu que acertou 26 questões na letra A, isso dentro dessa questão aqui dos 60%, que 22 foi na letra C, que 18 na D, 24 na E, geralmente a letra B deve abarcar aqueles 20% de dúvida total, de apagão geral da sua mente. Você crava esses 20% aqui. Se não tiver muito próximo, tente trabalhar aqueles 2 percentuais mais próximos. Nas lives a gente comenta isso aqui melhor com uma prova totalmente elaborada, totalmente refeita e respondida. É claro que as lives vão demorar de 1h30 a 2. Paciência para poder chegar nessa condição. E aí as dicas aqui da minha vivência. Geralmente, quando a dúvida total é em português, aí você vai mesmo para a estatística, vai tentar colocar dentro da que você respondeu menos, a letra que você menos respondeu. Quando é de pedagogia, que você está com total apagão na resposta, mas há alguma coisa ali que lhe dá a impressão de ser a correta, você preste atenção e aceite o seu instinto da primeira impressão que você teve da questão. E quando é de educação física, conhecimentos específicos, alguma coisa aqui dentro desses 20% de total branco e apagão, olha, vai puxando um pouco pela memória. Comece a rever, repensar a questão. Agora tem provas de concurso que realmente em cima de rugby, squash e outras questões fica realmente difícil. Então vamos avançando. Lembrando que vamos ter no meu canal CPCS Pro Fernando. Não está o link assim, porque o YouTube ainda não deu um link. Mas basta você pesquisar aqui no YouTube, CPCS Pro Fernando, e você vai entrar nesse painel aqui e vão ter nossas lives de respostas de questões. No dia 15 farei uma live somente de apresentação do curso. E aí nós vamos nos encontrar, vamos vencer, se Deus quiser, estaremos juntos. Muito obrigado, Deus volte.